Nós temos dois novos recordes para o Brasil e nenhum deles é digno de comemoração. Pelo contrário, eles mostram a realidade da economia brasileira, muito diferente do que está passando em grandes meios de comunicação, que tudo está indo maravilhosamente bem, tipo foguetinho, economia brasileira, prosperidade, todo mundo ganha dinheiro. Dívida pública e empresas quebradas bateram recorde. Vamos começar falando da dívida pública. Então você está vendo aí que nós tivemos esse recorde, que não é um tipo de recorde para ser comemorado, pelo contrário, ele traz preocupação para todos nós brasileiros, que somos os maiores interessados em não ver esse descalabro completo das finanças públicas do nosso país, até mesmo porque no final do dia, quem sempre paga a conta somos nós, através de taxas, impostos, contribuições. O Brasil é campeão nisso, né? Ele sempre cria instrumentos e formas de arrecadar e bota um nome bonitinho, contribuir. Só que você não tem escolha, né? É um negócio obrigatório. A dívida pública alcançou agora em agosto, o dado mais atualizado, o maior patamar da série histórica. Eles começaram a contabilizar isso em 2004. Então nós chegamos no maior valor do endividamento do nosso Brasilzão, batendo inacreditáveis 6 trilhões com um T, não é bilhões, é trilhões de reais e 265 bilhões. É grana pra caramba. E aqui vem um ponto muito importante sobre essa dívida pública para você não ser enganado por aí. A dívida pública só existe porque o governo gasta mais do que arrecada. E a dívida pública só cresce porque o governo continua gastando mais do que arrecada. Quando os impostos, taxas e contribuições não são suficientes para cobrir todos os gastos do governo, o que ele tem que fazer? Pegar dinheiro emprestado para fechar o rombo. É igual na sua casa. Se você ganha 4 mil reais por mês e gasta 6 mil reais no mês, o que você vai fazer? Você tem que cobrir esse rombo. Vai pegar ali o dinheiro emprestado no banco, vai passar no cartão de crédito, mas esse rombo tem que ser fechado. É a mesma coisa no governo. E o Brasil está sendo campeão em ter rombo, em ter déficit fiscal mês após mês. Em agosto, o governo central tem déficit de quase 50 bilhões de reais. Em julho, o Brasil tem déficit de quase 36 bilhões de reais, segundo o pior da história. Em junho, o governo federal tem o terceiro maior déficit para junho na história, mais de 45 bilhões de reais. E se você acha que vai parar por aí esse rombo, não vai não. Tanto é que agora, essa semana, o governo divulgou que está estimando que vai ter um rombo de 141 bilhões e 400 milhões só nesse ano de 2023. Uma coisa que você já deve ter visto falar por aí, né? Temos que dar calote na dívida, porque a dívida é coisa dos bancões e dos gringos. Eles criam tudo isso para que a gente fique dependente deles e pague juros pro resto da vida. Bom, você já percebeu que a origem da dívida pública é culpa exclusiva do governo. Não é nenhum banco, nenhum gringo malvadão que obriga o governo a fazer empréstimos. É o próprio governo que gasta mais do que arrecada e aí para fechar o rombo que ele mesmo causou, ele tem que pegar dinheiro emprestado. Só que é claro que esse tipo de história aí vende muito bem, né? Porque é muito mais fácil você apontar para um inimigo imaginário do que você admitir que é o próprio governo culpado pela dívida pública. E não os barões, os magnatas maquiavélicos que estão por trás das cortinas arquitetando o projeto de destruição do Brasil. Você quer ver quem está por trás? Ou seja, quem são os credores da dívida pública brasileira? Dá uma olhada, deixei destacado em amarelo para você. Quando você soma a Previdência e os fundos de investimento, eles são responsáveis por quase metade de toda a dívida pública brasileira. Ou seja, eles são aqueles que compram os títulos públicos. Pera aí, Rob, você está querendo dizer então que aquela previdência privada que eu coloco o meu dinheirinho ali e tal, é essa daqui? Exatamente. E você está querendo dizer que aqueles fundos de investimento que eu tenho na minha carteira de renda fixa, é esse daqui que está destacado em amarelo? Exatamente. Tem bancos na jogada? É claro que tem bancos na jogada. Está aqui, ó, instituições financeiras, até mesmo pelo poder que tem Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, BTG. É claro que eles vão comprar títulos também. Só que quase metade é justamente naquelas coisas que você tem na sua carteira, cara. Previdência privada, fundos de investimento, outros fundos de previdência também. Se você for funcionário público, não pense que é diferente não. Eles também compram títulos aqui, ó. E somado a isso, você tem as próprias pessoas físicas que compram os títulos públicos no Tesouro Direto. Hoje nós temos mais de 25 milhões de brasileiros cadastrados no Tesouro Direto. Estão aptos a comprar e vender títulos públicos. E hoje, os brasileiros têm mais de 120 bilhões de reais
em suas carteiras, em seus patrimônios, só de títulos do Tesouro Direto. Explicada toda essa ladainha, toda essa falácia aí da dívida pública, a gente vai agora para o segundo ponto, que é o recorde, outro que nós batemos no mês de agosto, só que agora em relação aos pedidos de recuperação judicial. E olha o que eu destaquei em amarelo, muito importante isso aqui, ó. Este dado mais recente de agosto, ele iguala o mesmo resultado de julho de 2020. O que aconteceu em julho de 2020? Vamos na linha do tempo rever os acontecimentos daquele ano. Você está lembrado do que aconteceu em julho de 2020? Eu vou trazer umas imagens para refrescar a sua memória. Olha aqui a cidade de São Paulo sem absolutamente ninguém das ruas, tudo vazio. Dá uma olhada aqui na 25 de março, que costuma ser um formigueiro humano, completamente vazia, abandonar todas as portas do comércio fechado, serviços, restaurantes, tudo fechado. Aqui, ó, o único que está passeando aqui no centro de São Paulo é esse cachorrinho aqui, porque nessa época nós estávamos com tudo fechado. Então os dados que a gente tem agora de quebradeira das empresas, né, pedindo recuperação judicial, é o mesmo que esse período que estava tudo fechado. Só que nesse momento que eu estou trocando ideia com você, não tem nenhum lockdown. E quanto que eles subiram? Bom, quando a gente compara esse mês de agosto de 2023 com agosto de 2022, pedidos de recuperação judicial disparam 82% de um ano contra o outro. E adivinha só quem é aquele que mais está se ferrando? O micro e o pequeno. Esses são aqueles que lideram as requisições de recuperação judicial no Brasil. Em seguida, vem os médios negócios, né? Aquelas grandes corporações com centenas de milhares de funcionários. Esses daí são os que menos sofrem nessa separada aí, cara. A gente sabe que é dividido em setores. Quais são aqueles mais prejudicados? Serviços. Eu até trouxe duas imagens que ilustram muito bem o que são exemplos de serviços na economia brasileira. Foram aqueles que foram responsáveis pelo maior volume de requisições de recuperação judicial. E você acha que vai acontecer o quê se a reforma tributária for passada e eles tiverem que pagar mais imposto ainda? Vai piorar mais ainda a situação desses caras. A reforma tributária, ela pode elevar a tributação total dos prestadores de serviços de 16% para 32%, ou seja, um aumento de mais de 100% na carga tributária dos serviços. E não bastasse isso, a gente tem a confiança da indústria caindo pelo terceiro mês consecutivo. E olha que dado curioso, mais uma vez, após 3 meses de queda, atingiu o pior nível desde julho de 2020. O que aconteceu em julho de 2020? Eu acabei de mostrar para você, né? Tava tudo fechado. A gente chegou no mesmo nível, só que agora a gente não tem lockdown nenhum. Houve queda da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais brasileiros. E existe piora nas expectativas, nas perspectivas dos empresários industriais em relação aos próximos meses. E tem mais um dado muito importante da indústria. O nível de estoques voltou a piorar. Mais uma vez, pior nível de estoque desde junho de 2020. Esse indicador atualmente está em 115 pontos. O que isso significa? Quando esse indicador está acima de 100 pontos, sinaliza que a indústria está operando com estoques excessivos. Muito diferente do tudo aquilo que a gente está vendo nos grandes meios de comunicação, a grande mídia, todo dia trazendo uma fantasia gostosa da gente imaginar, uma ilusão tão deliciosa da gente degustar. Mas aqui tá os números reais, e aí você tem que pensar, mas espera lá, qual será a realidade do Brasil? Como já diria o velho ditado, pílula de sabedoria, você pode negar a realidade, mas jamais você pode fugir, escapar, evitar as consequências de ter negado a realidade.